É uma grande satisfação ter um grande amigo e uma pessoa com muito conhecimento aqui para nos auxiliar nessa reflexão. Seja bem-vindo, que os nossos corações possam transmitir uma boa vibração para ele, né? Que ele se sinta em casa e entre amigos e família. Obrigado pela receptividade. Bom, eu já rodei bastante, aí já estive em Goiás, interior de Goiás, recentemente em Prudente, né? Então a trabalho a gente vai, não sabe exatamente porquê, mas vai encontrando novos lugares, novos amigos, novos grupos de estudo, né? E a cada lugar que a gente passa, a gente faz mais amigos, conhece pessoas diferentes, pontos de vista diferentes. E hoje eu trouxe para vocês um ponto de vista, né? Quem conhece a parábola dos trabalhadores da última hora? Até para, né, dar uma brifada aí no pessoal, para colocar todo mundo na mesma página. Nós, lá no grupo de estudo que a Odete falou, a gente estuda o Evangelho, né? O Evangelho do Novo Testamento, obrigado. O Velho e o Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Então a gente tenta ressignificar as parábolas, as passagens, todos os textos compilados na Bíblia, né, à luz da doutrina espírita, trazendo o Evangelho, as obras básicas, obras auxiliares, e cada um contribui de uma forma, né, e a gente consegue fazer interpretações muito particulares. Bom, para quem não conhece, vou ter que ficar olhando aqui, né? Ah, legal. Melhor ainda. Bom, eu vou ler com vocês só a parábola para todo mundo contextualizar. Para quem não conhece a parábola, depois a gente vai. Então no começo vai ser um pouquinho maçante, mas depois a gente vai desenvolvendo legal. Está lá em Mateus, no capítulo 20, versículo 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com ele 1 denário por dia, enviou-os para a sua vinha. Saindo lá pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da 6ª hora e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da 1ª hora, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estáis todo o dia sem fazer nada? E eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes então: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador: Chama os operários e paga-lhes, começando dos últimos pelos primeiros. Vieram aqueles da 1ª hora e receberam cada qual um dinheiro. Chegando por sua vez os primeiros, que o julgavam haver de receber mais, mas só receberam cada qual um dinheiro. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora e destes-lhes tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, advertiu a um deles: Meu amigo, não te faça injustiça. Não contrataste comigo um dinheiro? Toma-te o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês com maus olhos que eu seja bom? Concluindo a parábola, Jesus afirmou: Assim, pois, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos serão chamados e pouco os escolhidos. A historinha é essa. E Jesus costumava falar por parábolas. Mas ele falava por parábolas não porque ele gostava de contar história, né? Mas porque as pessoas, a comunidade, a humanidade daquela época não entendia, não tinha o conhecimento, né? Não tinha a vivência que nós do século XX, XXI temos. Então, o poder de síntese de Jesus e dos Espíritos puros é de
ficar abismado. Eles conseguem, né, em poucas palavras, mesmo porque eles não utilizam de palavras para se comunicar, eles conseguem colocar uma ideia muito complexa no que a gente entende como vocabulário. E Jesus falava por parábolas justamente porque ele queria deixar uma ideia que até hoje a gente ainda não consegue entender direito. Por isso existem várias interpretações, e uma dessas interpretações, a da doutrina espírita, a gente vai precisar entender. Mas não precisava todo mundo trabalhar para sobreviver? E é culpa dos últimos se ninguém havia assalariado eles antes? O pagamento justo não seria o que supre as necessidades básicas de sobrevivência do trabalhador? E quais são iguais para os seres? As quais são iguais para os seres, perdão? E teriam todos os ceareiros trabalhado com a mesma disposição e eficiência? Ou seja, todo mundo deveria receber o mesmo? O que vocês acham? Pensando com a nossa cabeça, do século XXI, quem começou a trabalhar primeiro tinha que receber mais do que o que começou a trabalhar por último? Normalmente sim, né? Se fosse nos Estados Unidos, então, é por hora, né? Aqui que a gente tem essa mania de pagar por mês. Tem atestado? Não tem, não importa. Paga o mês. Mas na parábola não é assim. Mas o que a gente precisa receber não é só aquele suficiente para a gente viver? Então para que a gente quer receber mais do que o... Assim, isso lá no século, né, 2000 anos atrás. Não é a cabeça de agora. Você imagina, estava falando para os fariseus, para os escribas, né? Seriam a justiça de hoje, seriam os letrados, os doutores, né? Hoje o pessoal da academia, digamos assim, né? E o pessoal não entendeu. Falei, mas como assim, cara, vai começar a trabalhar no começo da manhã, o outro vai começar a trabalhar no final do dia e a gente vai ganhar a mesma coisa? Não é justo. Bom, realmente não parece fazer sentido, né? Então vamos tentar entender o que ele quis dizer com isso. Bom, também parece injusto que um chefe de família pegasse igual salário para quantidade diferente de horas. Eu já tinha entrado nesse ponto. Mas é que a gente está pensando, né, de maneira imediatista, sem pensar do ponto de vista humano. Né? São só reflexões para a gente poder construir uma ideia juntos. Tem um raciocínio linear aqui que a gente vai construir juntos e a gente vai chegar lá. Quem não estiver acompanhando, só levantar a mão, a gente volta, fala de novo, tá ok? Então vamos lá. Bom, aqui é só uma questão com relação ao tempo. Quando ele fala que teve trabalhadores que começaram a trabalhar na primeira hora, na sexta hora, na nona hora, na 11ª hora, tudo isso, como eu falei para vocês, Jesus comunicava por parábolas e tinha um poder de síntese muito grande. Então, quando a gente explode essa ideia de tempo, que eu não vou me alongar muito, porque eu acho que não é o foco aqui, mas só por curiosidade, quem tiver curiosidade depois pode pesquisar mais, cada período do dia em que ele se refere tem no calendário hebraico, naquela época, tinha um significado para uma determinada estação. Não só estação como a gente conhece hoje, inverno, verão, né, primavera e outono, mas explodindo um pouco mais essa ideia com relação a eras, milênios. Então, assim, algumas interpretações vão falar não só do tempo cronológico que nós conhecemos, mas também dá uma noção de início da matéria, desenvolvimento da matéria, desenvolvimento dos seres vivos, até, digamos que seja a 11ª hora, que seria a última hora antes do calendário de 12 horas, que representa um dia e uma noite,
ele ainda parte em 3 horas da manhã, ao meio-dia e à noite. Mas levando para uma... Porque no português, como os textos foram traduzidos, ou do aramaico para o grego, do grego para o francês, ou do francês para o inglês, e só depois para o português, então a gente não consegue ter a noção da métrica que havia na escrita. Mas a métrica daquela era uma poesia, era de fato o que a gente conhece hoje como uma poesia, e havia uma gradação. Então a gradação com relação ao tempo quer dizer que o trabalhador da 1/10 hora, ou seja, da 11ª hora, é o trabalhador da última hora. E esse trabalhador da última hora é aquele trabalhador que viveu ou que vive no século XXI. Ou 20, 21, nós estamos ali no período de transição. Mas não se preocupem com a hora. Isso é só para a gente pensar a respeito da da medição de tempo. Bom, só para dar uma recapitulada, para todo mundo ficar na mesma página de novo. Todo mundo conhece o conceito no Livro dos Espíritos, também trazem alguns outros livros, mas principalmente no Livro dos Espíritos, dos mundos e como eles são subdivididos em relação ao grau de adiantamento dos espíritos, certo? Então, né, existem os mundos primitivos, mundos de expiação e prova. O planeta Terra está aqui querendo vir para cá, né, está em um período de transição de mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, e depois desse mundo ainda tem o felizes e ditosos e mundos celestes e divinos. Se a gente fosse comparar com uma escola, o mundo primitivo seria a educação infantil, a expiação e prova seria o nível fundamental, e eu diria que nós aqui estamos engatinhando, né? Começando a andar, por isso que todo mundo faz essa... O mundo de regeneração seria o ensino médio, a adolescência, todos aqueles... né, aquele jogo de hormônios que tem adolescente, o ser humano, mas só fazer uma comparação, tá, pessoal? Não leva isso ao pé da letra. Nada é... Tudo é de maneira metafórica. Então, os mundos felizes e ditosos, e aí no plural, que são vários, seria o ensino superior, e o mundo celeste, os mundos celestes e divinos seria uma pós-graduação. De modo que nós, espíritos, somos criados simples e ignorantes e tendemos a ser espíritos puros. Beleza? Então está todo mundo na mesma página, certo? Vamos lá. E aí a gente vai lá no capítulo 20 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. E aí eu cortei alguns pedacinhos aqui, mas aproxima-se o tempo. Calma, está bloqueando aqui. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Quem tiver o Evangelho e quiser acompanhar sobre o Evangelho, fica à vontade. Ditosos. O que são ditosos? Felizes. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, ou seja, sem outro intuito, sem segundas intenções, diga-se de passagem, senão caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo, ou seja, 100 vezes dos que tiverem esperado. Pois, lá na parábola, Jesus falou que cada um vai ganhar um denário, um dinheiro. Denário, um dinheiro, é aquele dinheiro necessário para a sobrevivência, né? E aqui ele está falando que quem aguardou, né, os dias de trabalho serão pagos 100 vezes mais para aqueles que tiverem esperado. Bom, vamos lá, né? Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio ao vosso ciúme e às vossas discórdias.
pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Então haverá prantos e ranger de dentes, isso são vastamente utilizado, essa expressão é vastamente utilizada em outras passagens, mas para aqueles que souberem esperar, e para aqueles que estiverem preparados, né? Porque, aquele que tem mais experiência, e aí, né, a gente às vezes olha para a pessoa mais velha, para as pessoas que têm mais experiência, cabelo branco, e admira, né? Fala, nossa, aquela pessoa tem mais experiência. Mas aquela pessoa que tem mais experiência já passou por tudo aquilo que nós, jovens, já passamos. Então, aquele que soube esperar, não necessariamente aquele senhor ou aquela senhora seja uma pessoa feliz, uma pessoa ditosa, uma pessoa evoluída. Mas a chance dele ter passado por todos os percalços que a vida trouxe e ter mais experiência do que nós, jovens, é muito maior, de maneira geral. Em média, né, ou aquele mais experiente tem mais experiência experiência de vida, né? Então, quem souber esperar, impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, vai, né, conseguir chegar nesse patamar, que é o patamar dos seres ditosos. Agora, para aqueles que não souberem fazer isso, a tempestade virá. E eles serão levados pelo turbilhão. Ou seja, a vida vai trazer alguma coisa que mude. A tempestade muda, a tempestade destrói. Destrói no sentido de reconstruir. Não é verdade? Toda vez que a gente vê a passagem, nas passagens, destruição, turbilhão, fogo, é no sentido de transformar, no sentido de renovar. Então esse que souber esperar, beleza. Agora, aquele que não souber, a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Agora, com você que não soube esperar, implora graças, vocês que não tiveram piedade dos vossos irmãos. Aquele que começou a trabalhar lá atrás, na primeira hora, na sexta hora, na 10ª hora, e aquela impaciência para receber mais, para receber primeiro, porque não sei se vocês repararam, lembram, na passagem, ele pagou primeiro quem chegou por último. Porque os últimos serão os primeiros. Aí chega o primeiro, que começou a trabalhar primeiro, ou seja, tem mais experiência, é um ser que foi criado lá atrás. Lá na primeira hora, na segunda hora, na sexta hora, na 10ª hora. E ele não tem paciência para esperar para receber. Tem alguma coisa errada, né? Se ele é mais experiente. Vocês conhecem aquela história de que a diferença entre um senhor e um jovem para carpir um terreno baldio? Você já viu essa história? Não. O jovem vai desde amanhã, o sol está quente e o senhor está só afiando a enxada. Só afiando a enxada. Está vendo lá o jovem só? O jovem está cansado, já não consegue mais. Quando o sol abaixa, o senhor começa. Com a enxada bem afiada, com o sol mais baixo, ele não gasta tanta energia. Então a diferença entre o experiente e o jovem é isso. O experiente sabe se colocar no momento certo, na hora certa, e sabe que vai chegar a sua vez. Não tem aquele afã, né? E aí a gente traz para cá. Como você que não sabe esperar, não teve piedade dos vossos irmãos, que negaste estender-lhes as mãos, esmagou o fraco em vez de amparar, como você suplicai graça, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do seu orgulho? Porque, observe, se aquele ser antigo, lá da primeira hora, está até hoje no mundo de regeneração, ou melhor, no mundo de expiação e prova, que a Terra de fato ainda é, quantas eras ou quantas encarnações esse espírito já desperdiçou
em mundos primitivos e mundos de expiação e prova? Quantas vezes não lhe foi facultado estender as mãos, amparar o fraco? Quantas vezes? Então, se eles se colocam, e aí a gente vai chegar lá, nessa vinha, vamos continuar, não vou dar spoiler não, vamos lá. Começar. Já recebeste a vossa recompensa tal qual a quisestes. Então a recompensa daquele que está ali querendo receber mais, já foi dada. E ele está na mesma, entenda, ele está na mesma vinha, no mesmo campo de trabalho que o espírito que chegou na última hora. Certo? Até aí tudo bem? Estão na mesma vinha, estão no mesmo trabalho, estão executando o mesmo tipo de trabalho. Só que um chegou antes e o outro chegou depois. A diferença é essa. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. E aí é interessante a gente falar, às vezes, da parábola dos talentos, porque aí a gente explora um pouco mais, né, essas recompensas. Mas aqui, hoje não é o ponto. Quem sabe, numa próxima vez a gente explora essa outra parábola. E aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração. Mas em nenhum momento, lá na parábola, tinha um... Vocês viram ele falando de alguém que era senhor da... Alguém que era supervisor da vinha? Alguém com chicote na mão que ficava... Vai, trabalha, trabalha. E esse ganhou 2 ou 3 denários? Não. Todo mundo trabalhou igual. Só que uns chegaram antes, outros chegaram depois. E no final todo mundo recebeu a mesma coisa. Então não tem supervisor, não tem gerente, não tem... É todo mundo na mesma linha. E aí nós, irmãos, estamos todos aqui no mesmo mundo, na mesma vinha. Estamos chegando lá. E cumprir-se-ão essas palavras. Bom, isso aqui está lá no capítulo 20, item 5. Então agora a gente já pode avançar um pouquinho. O salário é associado à questão financeira por causa da nossa materialidade. Nós vivemos num mundo de expiação e prova. Nós precisamos de roupa, comida, água, recursos materiais. E ninguém que vem falar que não precisa, porque, né, a gente vive disso. Então, antes de vir para cá, eu estava trabalhando, tenho certeza que a maioria de vocês também estava trabalhando, está todo mundo alimentado, de roupinha quente, né? E a gente precisa de recursos materiais para viver aqui na Terra. Faz parte da nossa evolução. Nós ainda precisamos disso. Né? Se a gente desencarnar hoje, nós não vamos nos desligar assim de uma hora para outra. A gente vai continuar precisando, mesmo que o nosso espírito não precise. Né? O nosso perispírito ainda vai viver aqui. Nós somos seres materiais. E nós precisamos passar por esse tipo de prova para evoluir. É mais uma das competências que nós temos que desenvolver. Certo? No contexto da parábola, o salário, né, ele está equivalente à evolução. Então, esse conceito a gente pode explorar mais na parábola dos talentos, porque de fato, o que te é dado para que você possa trabalhar? Seu braço, seu olho, seu ouvido, seu corpo, sua mente. Tudo isso são recursos que te são dados. São recursos para você desenvolver. Para você se desenvolver como espírito. Da mesma forma que os recursos podem ser tirados. Podem ser tirados para que você passe algum tipo de dificuldade e dê mais valor ou menos valor para algum tipo de falta. Né? Então todos nós vamos evoluir. É uma lei. É uma lei divina. Lei da evolução. Todos nós vamos evoluir. Evoluir é a busca de melhoria. Né? E um denário significa um recurso que mantém a nossa vida orgânica. Ou seja, aquilo que nós precisamos para viver. Aquilo que nós precisamos para manter aquilo que a gente chama de corpo. Né? Então, a cada um dos trabalhadores, ao final, foi dado um dinheiro, um denário. É o suficiente.
Ah, ele deu mais para mim do que para a Valdete. A Valdete precisa de mais. Não sei porquê, tem que ver lá. O que aconteceu na programação de encarnação, programação encarnada dela, o que ela precisa de mais que eu preciso de menos. Né? Opa, vou voltar aqui, isso é importante. Volta. E uns precisam de menos tempo, outros de mais, conforme cumpram bem ou mal os seus deveres. E o tempo não é também um recurso? Eu diria que talvez o mais importante deles. Porque o tempo é o único que você não consegue comprar. Não nesse mundo. Nem voltar. Né? O denário corresponde ao prêmio, à alegria, ao gozo espiritual da evolução por si mesmo. O prêmio, entretanto, é um só. A alegria, o gozo espiritual decorrente da própria evolução alcançada. E aí começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Porque se a gente fala de um denário, é uma recompensa pelo quê? Pelo trabalho bem feito. Porque ele convidou vários, né? A gente vai chegar lá. E aí só para ficar aí como pensamento, João 15. Eu sou a videira, vós os ramos. Vai entender depois. Então a vinha, né, a colheita lá, né, é a humanidade. E a vinha, a colheita aconteceu várias vezes em estações diferentes, por anos diferentes, décadas diferentes, séculos e milênios. E tem acontecido. E não para, não cessa. A colheita continua, a plantação continua. Não tem a parábola que a gente fala que um plantou no terreno pedregoso, o outro plantou num solo com espinhos, com flores, e o outro plantou em solo fértil. Então, quem tiver curiosidade e quiser explorar um pouco mais essa questão, é cíclico. Por que será que ele falou do tempo? Por que será que ele está trazendo o tempo como referência? É cíclico. Tem milênios que isso acontece e continua acontecendo. É dadas as ferramentas, Jesus e os espíritos puros, amando de Deus, a serviço de Deus, convidam os trabalhadores a trabalhar. Estão lá na praça. Vocês lembram que ele foi na praça convidar? Então ele foi na praça convidar todo mundo. Ele convidou todo mundo para trabalhar. E quem se dispôs a ir, recebeu um denário. Alguns não foram. Alguns foram na primeira vez que ele chamou. Outros foram na 6ª hora depois. Outros foram na 10ª hora depois. E outros estão vindo só agora. E todos nós vamos receber a mesma coisa. E nos é dado mais ou menos as mesmas ferramentas. Certo? Pai de família que chamou lá, que a gente pode voltar na parábola, representa Deus, é o arquétipo de Deus. Os servos são aqueles que trabalham com as almas para compor a humanidade. E o trabalho é a aquisição das virtudes que devem enobrecer as nossas almas. Ou seja, é aquele esforço que nós fazemos para evoluir, para mudar a condição em que nós nos encontramos, através das ferramentas que nos são dadas. Para acompanhar o tempo. E aí a gente tem a vinha do Senhor, que está lá no Revista Espírita 1862. Todos, enfim, virão trabalhar na vinha. Já os vejo, chegam numerosos, e que acorrem. Vamos à obra, filhos. Quer Deus que vós trabalheis, semeai, e um dia colhereis com abundância. Vejo no oriente esse belo sol,
como se ergue radioso e deslumbrante. Vem nos aquecer e fazer crescer os frutos da videira. Vamos, filhos, as vindimas serão esplêndidas, e cada um de vós virá beber a taça do vinho sagrado da regeneração. De todo aquele trabalho, de toda aquela colheita, antes dela teve uma semeadura. E assim, durante a semeadura teve o sol, que nesse momento está sendo colocado, né, com o intuito de fazer crescer os frutos. E depois esse fruto vai se transformar e a quintessência se transformar em vinho. E para esse vinho, ou seja, para todo esse trabalho que os obreiros da vida eterna, que os trabalhadores da primeira, da última e de todas as horas vão transformar para o vinho sagrado da regeneração, para um banquete da fraternidade universal. O que é esse banquete? O que é esse regozijo? Banquete é aquele momento de confraternização, é aquele momento de se alimentar. Mas é alimentar o corpo? Não. Alimentar o espírito. E, nesse momento, o vinho, que é a parte mais nobre de todo aquele trabalho da vinha, ele vai propiciar este banquete. Amai-vos, pois, do arado e do machado. Olha só as ferramentas. Se quiserdes viver eternamente. Então, amigos, se vocês querem viver eternamente, ama o arado e o machado. Quais são os arados dos nossos machados? O que Deus nos deu, ou Jesus, o Senhor da vinha, nos deu, para que nós pudéssemos trabalhar na vinha, na nossa vida, neste mundo. Nossos olhos, nossos ouvidos, nosso cérebro, os braços, este corpo, a família, o tempo. Tudo isso foi nos dado, doado, emprestado. Para que a gente vai ter que devolver. Prestar contas. Porque na parábola dos talentos, para quem toda hora a gente tem que relacionar, né? Mas na parábola dos talentos não tem lá um que ganha 1 talento e volta com 1. Tem um outro que ganha 2 e volta com 4. Não lembro se é exatamente esse número, mas né, tem um que multiplica, tem um que diminui, tem um que guarda debaixo da terra. E se você guardar o seu talento debaixo da terra e não usar ele para evoluir, o que adiantou? Então ama o arado e o machado. Filhos, essa vinha esplêndida que deve erguer-se para Deus é o Espiritismo. Adeptos fervorosos, é preciso mostrá-la poderosa e forte. E vós, crianças, nós não somos crianças? Nós não estamos num mundo de provas e expiações? Querendo ser adolescentes no mundo de regeneração? Então, vós, crianças, é necessário que ajudeis os fortes a mantê-la e propagá-la. Mantê-la e propagá-la o quê? O Espiritismo. Cortai os brotos e plantai-os em outros campos. A gente precisa semear também. E se não semear, a gente precisa fazer enxertos. Né? Se a gente não plantou lá na primeira hora, a gente pode chegar, a planta já está desenvolvida, e a gente corta os brotos e enxerta em outro lugar. Então eu não preciso ser o trabalhador da primeira hora. Eu vou receber o denário do mesmo jeito. Todos nós vamos. A não ser que vocês não queiram trabalhar. Aí não tem. Aí ninguém recebe. Então cortai os brotos e plantai-os em outros campos. Eles produzirão novas vinhas e outros brotos em todos os países do mundo. Deus não vos pede que vivais em austeridade e privações. Não. Não. Ele dá o recurso necessário para a gente viver. Mas é o recurso necessário. Eu não preciso viver para 10 pessoas. Eu preciso viver para mim.
Eu não preciso viver para os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos não passarem necessidade. A minha vida acaba quando a minha vida, meu coração para de bater. Meus filhos vão procurar, meus netos vão ter que se adaptar. Ele não pede para você se privar, não pede que você se cubra com silício. Era um material muito nobre. Quer apenas que vivais conforme a caridade e o coração. Não quer mortificações que destroem o corpo. Quer que cada um se aqueça ao seu sol. O sol que alimenta a planta, o sol que dá vida. O sol que nasce todo dia, cíclico, cheio de energia. Se fez raios mais frios que os outros, foi para dar a compreender a todos o quanto é forte e poderoso. Então, se tem gente que tem menos e tem gente que tem mais, o pessoal tem um motivo. A cada um é dado o necessário para sobreviver. Uns mais, outros menos. Eu não vou me preocupar com isso. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou trabalhar na vinha, vou aceitar o desafio que o Senhor da vinha me propôs. E ao final do meu trabalho eu vou receber o meu denário. Orai, amai e fazei a caridade, meus irmãos. A vinha é grande no campo do Senhor. O campo do Senhor é imenso. Né? Olha o tamanho desse planeta. Vinde, vinde. Deus e o Cristo vos chamam e eu vos abençoo. Eu sou a videira, vós os ramos. E lá é fácil, lá no capítulo 20, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec otimiza lá e fala, dá o roteiro pra gente. Ele fala assim, o que precisa o bom espírita? Para ser um bom espírita, o que precisa? Ele descreve, ele fala assim, o que eu tenho que fazer? Está lá, está escrito, quem quiser pegar lá o capítulo 20, tem 2. Né? E aí só para a gente entender melhor, os últimos serão os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Todo mundo não foi chamado para trabalhar? Foi ou não foi? Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Todo mundo vai receber um denário, gente. Não importa quando você foi criado. Não importa o que você fez até agora. Importa o que você está fazendo agora. Importa como você está aplicando os recursos que lhe foram emprestados. Está usando ele em benefício próprio? Está usando em benefício da humanidade? Está usando em benefício só dos seus? Cada um faz com seus recursos e depois vai prestar contas. Então, para ser um bom espírita, sereis obreiros, sois todos obreiros da última hora. O que importa é agora. O que importa é o que nós estamos fazendo agora, é como nós estamos aplicando nossos recursos. Então, o espírita na prática faz-se realmente conhecido através das características essenciais. 1. Rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade sua própria família. Então a gente precisa ampliar o conceito de família universal. Todos são nossa família. Respeita no corpo de carne o santuário vivo que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontra. Sabe-se o espírito em evolução e por isso não exige dos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Ninguém aqui é perfeito. Todo mundo cai, todo mundo já caiu, todo mundo vai cair um dia. Vai haver tormentas, vai haver furacões, vai haver fogo, pranto, ranger de dentes. Se necessário, enquanto a gente não souber apreciar as oportunidades, as vicissitudes que nos são dadas. Se nós soubermos apreciar, não precisa.
não precisa sofrer. Nós não precisamos, nós não fomos feitos para sofrer, nós não fomos criados para sofrer. Nós podemos aprender de duas maneiras, pelo amor ou pela dor. Geralmente a gente escolhe a dor, mas é a gente que escolhe. O nosso livre-arbítrio relativo, principalmente nesse mundo de expiação e provas, a gente tende a escolher a dor, né? Porque ainda é muito confortável, ainda é muito mais fácil se render aos prazeres e aos objetivos materiais para atender à materialidade do que atender ao espírito. O espírita também aceita sem revolta, esse aqui é um sem revolta, dificuldades e provações, por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar onde traçou a si mesma, ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, cada um no seu, na certeza de que tudo melhora em torno, à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação da sua própria fé. Então, assim, só um adendo aqui ao item 8, né? Nós não temos essa característica de nada contra aqueles irmãos que fazem isso, ou precisam disso ainda. Mas a gente não sai na rua, né? Irmão, vem cá, entra aqui. Entra aqui, vem, você precisa. Não, você não precisa. Cada um está no lugar onde precisa. Cada humanidade tem a religião que merece. Precisamos respeitar. Nesse tempo de ódio que estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil, né, a gente precisa respeitar a fé do outro, a gente precisa respeitar a individualidade do outro. O aprimoramento é individual. Mas não acontece sozinho. Ele é individual, mas ele não acontece sem as outras pessoas. Então, exalta o bem procurando a vitória do bem, com esquecimento de todo o mal, foge da crítica pessoal, afasta da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial dele daquele problema que interesse ao equilíbrio e à segurança da comunidade em que vive. Vocês já ouviram falar da água milagrosa de Chico? Todo mundo conhece, né? Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir com quem separa o enfermo da enfermidade. Essa eu gosto. Estuda sempre. Essa eu gosto. Essa é boa. Eu gosto de estudar bastante, então, pelo menos eu acho que estou no caminho. É facinho, né, pessoal? São muitos itens, né? Vocês acharam que era fácil, né? Só 2 não, são muitos. Então, ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres do cidadão que o quadro social lhe preceptua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade do bem de todos, evita excessos, simplifica quando possível a própria existência, acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Então, se vocês verem alguém que é espírita por profissão, ou melhor, enfim, eu vou me abster a comentar. Religião não é profissão. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. E eu repito. Eu sou a videira. Quem sou eu? Deus. Deus é a videira. Nós, os ramos. Então nós estamos nos multiplicando. E não falo isso só biologicamente falando. Nós multiplicamos os frutos. Nós, através das nossas ações, multiplicamos o nosso microclima, o nosso microambiente, a nossa microsociedade. Nós somos responsáveis por esse processo. Nós precisamos receber o sol como a fruta, metabolizar os açúcares, estarmos prontos para transformar o gosto em vinho. E esse vinho, fruto das nossas ações, é que são aqueles suficientes para proporcionar o banquete.
Que banquete é esse? Que banquete é esse? E qual a qualidade do fruto que nós estamos produzindo? Ou seja, qual é a qualidade das ações que nós estamos produzindo no nosso microambiente? Eu acho que acabou. Então, pessoal, esse é um ponto de vista sobre essa parábola. Existem várias outras interpretações. É interessante o trabalho que a gente faz no núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, que a gente explora essas ideias, interlaça essas ideias com outras passagens, correlaciona textos, né? Nós temos acesso, né? E utilizamos isso para entender melhor aquela passagem que foi escrita há 2000 anos e que os escribas e os fariseus não entenderam. Né? E nós estamos aqui, provavelmente muitos de nós estivemos naquela época, não sei como, nem o que fizemos, mas estamos aí hoje para nos melhorar, produzir frutos, que darão mais frutos, se multiplicarão, né? A depender das nossas ações. Eu agradeço a oportunidade de vocês me ouvirem, do convite. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E